Muito bem. Vamos dar mais uma, vamos continuar debatendo, hein? Hoje, o governo federal assinou um projeto de lei que amplia acesso ao gás de cozinha para a população de baixa renda. A expectativa é atender mais de 20 milhões de famílias e agora a proposta segue para o Congresso. Durante a cerimônia da Política Nacional de Transição Energética, o presidente Lula criticou a privatização da Eletrobras em 2022. Vamos ouvir. Com muita tristeza que eu volto à presidência da República enquanto a Petrobras privatizada. Na verdade, não a privatizaram, cometeram um crime de lesa-pátria contra o povo brasileiro, entregando uma empresa dessa magnitude que poderia estar, se não fosse a Eletrobras, a gente não tinha Belo Monte, a gente não tinha Santo Antônio, a gente não tinha Giral. Então, esse negócio de destruir tudo que o Estado pode fazer, achando que o setor privado é melhor, é mentira. Bom, meu querido Diogo da Luz, aí não há muito o que comentar. Há duas linhas muito claras. A linha do Estado liberal, que acredita que as pessoas devem ter a liberdade para pensar como querem, agir como querem, trabalhar onde puderem, desde que tenham condições, mas onde quiserem. E o Estado socialista, que quer privatizar os meios de produção, que quer estatizar os meios de produção, que é contra a propriedade privada, que é contra o direito de herança, que acredita no déficit fiscal e alimenta o sonho do welfare state. Então, eu lembro que o que provocou o Holodomor no início da década de 30 foi a morte de 2 a 12 milhões de ucranianos. Foi quando a coletivização da produção agrícola por Stalin provocou uma queda na produção brutal e ele foi lá e roubou todo o alimento da Ucrânia para levar à Rússia. Então, tem duas visões. Um acho que é estatizante e o outro é privatizante. Eu queria ouvir você como liberal, e eu já sei a sua posição, mas quais as vantagens que existem da gente privatizar, além de saber que o poder público é incompetente em tudo que toca? Falando do Holodomor, Capês, tem um filme muito bom que chama A Sombra de Stalin. É justamente um inglês, um jornalista que vai tentar entrevistar o Stalin em 1936, antes da guerra ainda, e ele descobre que não é nem a estatização do meio de produção. O que a União Soviética fazia naquela época com a Ucrânia era roubar, literalmente roubar a produção agrícola da Ucrânia, que era extremamente rica em produção de alimentos, roubar para alimentar o povo da Rússia, e pessoas na Ucrânia morriam de fome. Foi uma coisa desastrosa. Quando o presidente Lula diz que o Estado faz melhor que a iniciativa privada, faz melhor que o mercado, eu pergunto, o que ele faz melhor? Então vamos criar a Feijãobras e nós vamos resolver o problema de alimentação do país? Esse é o caminho para faltar feijão ou para, no mínimo, ele ter o preço em 40, 50 reais depois de 2, 3 anos. Quando ele fala que foi um erro de privatizar a Eletrobras, será que ele quer pensar também em dizer para as pessoas que a gente deveria reestatizar a Telebrás e as teles estaduais e acabar com a concorrência que a gente tem hoje na telefonia celular, que hoje o celular custa muito mais barato do que a coleta de esgoto? Tem muitas pessoas que têm televisão a cabo, tem celular, tem internet em casa e não tem o direito da coleta de esgoto na porta da sua casa, porque o Estado montou em cima da entrega da água e da coleta de esgoto para as pessoas. Esse é um dos maiores problemas do Brasil. Aonde o Estado mantém o monopólio é aonde há escassez. Aonde o mercado atua é onde há abundância e toda a população pode participar. Meu querido Laércio Uliano, o Estado, quando tem uma empresa, primeiro ele coloca uma pessoa que não é dona para tomar conta. Então, o sujeito que está lá vai tomar conta de algo que não lhe pertence. Depois, a empresa não precisa dar lucro, porque se ela quebrar, o governo manda a conta para o contribuinte que paga. Aí também, quando tem algum tipo de pressão política, vira cabide de emprego, põe lá um monte de gente. E, claro, onde tem dinheiro público, há risco de corrupção, evidente. Então, a privatização injeta o capital e faz com que as empresas funcionem melhor. Eu não consigo entender qual é a visão de que estatizando, a União Soviética é o maior exemplo disso. Quando ele tirou as propriedades privadas, os gulags,
e passou a implantar a coletivização da produção agrícola, foi um desastre, foi uma tragédia. Então, eu pergunto a você, Berlim estava dividida ao meio para que quem morasse no lado ocidental não fosse para o lado oriental ou vice-versa? Eu queria que você me explicasse, por favor, essa visão de que tem que estatizar, que não pode privatizar. Eu não consigo entender isso. Olha, Cabeça, a visão que eu tenho acho que é um tanto quanto simplista, tá? Eu entendo que quanto mais eu estatizo, eu que estou no poder tenho maior controle. Eu consigo controlar mais pontos, tenho mais aliados. A partir do momento que eu estou na iniciativa privada, tem um determinado grupo aqui, um B ali e o C ali. Foi o exemplo que eu trouxe em relação ao jogo do bicho, 2 semanas atrás. Que na hora que você legalizar, provavelmente tem aquelas facções que controlam aquele território ali, e vai ter que conviver com alguém concorrendo com ele. Então, Capeza, penso que essa ideia de estatizar é uma furada. Eu sou descendente de lituano. Foi o primeiro país a sair da União Soviética. O PIB lá embaixo. Hoje, o PIB é 18 mil dólares, 18 mil euros. Enquanto o Brasil chega a 8 mil dólares ano. A diferença. E era um país pequeno que era tudo estatizado. A União Soviética foi lá e roubou tudo. Tudo. Só que agora que a iniciativa privada voltou a desenvolver. Vê a Letônia e a Estônia como está despontando com tecnologia. Não é o Estado, é a iniciativa privada. Mas voltando aqui ainda em relação a esse projeto de lei, e essa ideia, para mim, é um tanto quanto fracassada. Na época do FHC, vocês vão se lembrar a questão dos leites das crianças. Existia um cálculo que o Estado, para entregar aquele leite, custava 4, 5 vezes mais. Eles começaram ali alguns auxílios, programas para poder ajudar, mandando um dinheiro, porque na hora que você manda o dinheiro, não estou falando que não deve ter assistencialismo, Guilherme. Antes, o Guilherme já está aqui, já quase me batendo. Tá nervoso, Guilherme. Mas, Guilherme, eu não estou dizendo que não deve ter esse assistencialismo. Deve para as pessoas que são necessitadas. Porém, você tem esse projeto de lei, eu li rapidamente aqui, Capês, você vai criar alguns locais que o governo vai fixar o teto do botijão de gás. Daí a pessoa vai poder comprar só ali. O que vai acontecer justamente na hora que você estabelece um teto, sobe o valor. Nunca baixa. Eu nunca vi em qualquer lugar, na hora que você põe um teto, baixar. Isso também serve para iniciativa privada. Na hora que você não tem livre concorrência, o que acontece? Sobe o preço. Então, nós temos que ter uma livre concorrência, talvez entregar em dinheiro ali para tentar atender algumas pessoas a mais, mas não fazer isso, porque estatizar é o maior erro da humanidade. Pode ser estatizado um ponto ou outro, mas o Estado não tem habilidade para gerenciar. Como disse, só vê a Alemanha Ocidental e Oriental, vê o que deu certo e o que deu errado. Exatamente. E outra coisa, se você vai querer baixar artificialmente o preço de determinado produto, você vai fazer através de uma isenção fiscal. Você vai dar isenção fiscal, você tem que criar a fonte de custeio. Você vai isentar aqui e vai cobrar tributo ali? Você vai isentar aqui e vai cortar despesa ali? Eu era muito amigo do nosso saudoso e querido ministro Delfim Neto. Ele dizia para mim, uma vez eu vi num ônibus escrito: transporte gratuito, direito do cidadão, dever do Estado. Ele falou, eu sugeri que mudassem a placa, o aviso. Transporte gratuito, Pedro usa, Paulo paga. Não tem um segredo. Guilherme Mendes, o estatizante. Capês, você lembrou bem aqui o ex-ministro Delfim Neto, que era um homem de muitas frases de efeito, algumas certas, outras infelizes, enfim. Ele cumpriu a missão dele e foi aqui bem lembrado. Agora, Capês, a questão é muito simples. Quando o privado cansa de brincar ou brinca mal, socializa os prejuízos. É assim que a gente vê quando os bancos quebram, é assim que a gente vê quando você em casa precisa de um transplante, o seu plano de saúde não cobre, quem paga é o SUS, porque transplante é muito caro. Aí não vale a pena a brincadeira. Quando você precisa de um medicamento caro, o seu convênio de saúde também não cobre. Você tem que ir ao judiciário. Se o judiciário negar, você aciona o Estado e o Estado te dá o remédio. Nós tivemos agora nos Jogos Olímpicos, Capês, e agora vamos entrar nos Jogos Paralímpicos. Cadê o empresariado financiando o esporte nacional? Eu não conheci.
Todos os medalhistas olímpicos brasileiros vieram basicamente de 4 fontes de fomento: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios ou então as Forças Armadas. Tudo dinheiro público. Sabe por quê? Porque para esse pessoal do capital privado, o que importa é o lucro. Esporte, cultura, desenvolvimento humano, se não trouxer recurso, se não trouxer lucro, não interessa. E, infelizmente, a sociedade não é feita só de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importante, ganhar dinheiro traz progresso. A competição é importante, traz progresso. De modo que essa discussão, Rússia, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, hoje já está superada. Nós vivemos uma pandemia lá atrás, quem pagou a sua vacina foi o Estado, não foi nenhuma empresa. Quem pagou foi o cidadão. Não foi o Estado. Não. Foi o cidadão, fomos nós contribuintes. Foi você que pagou, não exato, foi o Estado. Exato. O Estado é você. Exatamente. Os convênios não foram comprar a vacina, até porque não era permitido se vender aos privados. Grande parte das instituições que desenvolveram as vacinas que salvaram as milhões de vidas tinham financiamento estatal. Nem todas foram financiadas com dinheiro público. Então, esse discurso de que vamos privatizar, é mais competente. Nós vivemos inúmeros casos aqui, nós vimos companhias e companhias que são quebradas graças ao crime e à responsabilidade de uma série de gestores que eles não são incompetentes, eles são bandidos. Se eles fossem bandidos e estivessem no Estado, eles seriam taxados de incompetentes, presos. Como eles estão na iniciativa privada, eles fogem. Uns vão para o Líbano, outros vão para o Japão, outros vão para a Espanha e a bomba fica na mão de você, acionista, e quem vai pagar o teu prejuízo? O Estado. Então, vamos deixar essa discussão vazia, ficar citando aqui exemplos que no Brasil só tem um grande meritório, que é o da telecomunicações, comparando o hoje com o antes. As e se a gente também, trouxer... as rodovias... se você pagar 3 vezes, 10 vezes o que custava o pedágio, até eu arrumo a rodovia. É difícil você manter rodovia com pedágio zero. Mas agora, quando você desce para Santos e paga R$40, a faixa ela devia ser pintada a ouro. Guilherme, é simples. Tudo que Guilherme, só uma diga lá. E detalhe, quando você faz a duplicação, quem paga a obra é o Estado. Na hora de cobrar o pedágio, aí é o privado. É assim que funciona. Quando você paga o pedágio, você está pagando a estrada que você está usando. Sim. Quando não tem pedágio, todo mundo paga a estrada que você usa, inclusive quem não usa. Perfeito. E quem que pagou a duplicação, por exemplo, da Imigrantes? Quem pagou? Não foi a concessionária, foi o Estado. Se eu não tiver o carro e nunca descer para Santos, eu contribuí para que aquela pista fosse duplicada. E assim com todas as outras estradas. Agora, na hora de cobrar... A duplicação da Imigrantes foi com dinheiro da iniciativa privada, não foi o Estado, não. E foi uma obra fantástica, eficaz, que preservou muito do Agora, essa última obra? Muito mais do que a primeira que foi do Estado. Aquela causou grandes danos ao meio ambiente. E tem uma coisa... uma coisa importante que você trouxe aqui. Que precisa corrigir. A Dutra? O empresário não pensa só no lucro, não. Não. Quem pensa só no lucro, quebra. O empresário só vai conseguir ter sucesso se ele pensar em servir as pessoas. O lucro é consequência. Então vamos ouvir a Ana Beatriz Rich. Ana Beatriz Rich. Gostaria de acreditar nisso, Diogo. Muito bem. Ana Beatriz, o Guilherme Mendes pede exemplos mais atuais e próximos. O Guilherme gostou, ele tá bonito aí, Diogo. Congelaram o Diogo ali. Olha, ficou a imagem congelada nele um pouco. Quem está nos ouvindo no rádio, ficou a imagem parada um pouco no Diogo. Olha, vamos parar com esse negócio de Coreia do Norte, Cuba, Venezuela... União Soviética, China na época do Mao Tse-tung, Nicarágua. Vamos parar com tudo isso. O resultado primário do setor público consolidado no Brasil, setor público, foi déficit de mais de 40 bilhões de reais em junho. Bom, ante um déficit de quase 50 bilhões de reais no mesmo mês, o ano passado. O governo central e as empresas estatais registraram déficits respectivos de 40 bilhões e 1,7 bilhão. E os governos regionais superávit de 1,1 bilhão. Então, veja só, nós estamos falando de déficit, nós estamos pagando essa conta. Ou seja, não existe milagre. A máquina que faz dinheiro, ela reproduz o que existe na economia. Então, Ana Beatriz Hirsch, você
Quer um exemplo também ou esse já basta? Ou você está com Guilherme Mendes? Vamos estatizar para fazer a felicidade do povo e quebrar o país. Não, Capês, essa é a hora que a audiência me adora, porque eu sou da turma liberal. Eu acho que, assim, o governo, ele tem tanta coisa para fazer que tudo que ele conseguir deixar de ter que ter sob sua responsabilidade direta, ele ganha em outras questões que são mais caras para a nossa sociedade. Eu acho que o Guilherme, ele traz aqui um exemplo que, para mim, é o único que difere um pouco de tudo isso que eu estou falando, que é o SUS. A gente está falando da saúde da população brasileira e aí, sim, tem uma ligação direta com aquilo que é mais caro e mais importante para a sociedade, que é a saúde de quem a habita. Agora, existem aí centenas de empresas que são completamente irrelevantes para aquilo que a pessoa precisa de mais importante na sua vida. Então, essas empresas, será que elas precisam mesmo estar dentro do aparato estatal? Será que elas não estariam sendo melhor gerenciadas pela iniciativa privada? Que aí vai se dedicar exatamente para aquilo. O governo, ele tem que se dedicar para a saúde, ele tem que se dedicar para a educação, ele tem que se dedicar para a segurança. Ele não tem que ficar pensando na empresa de não sei aonde, que constrói a estrada. Para mim, não tem que fazer isso. Eu acho que o governo deveria focar em fazer bem aquilo que ele efetivamente tem que fazer. E não esses papéis secundários de administração de empresas e conselhos, que são coisas que são muito melhor realizadas pelo Estado. Aí eu acho que, assim, tem só um ponto que precisa, sim, do Estado, que é a fiscalização. Porque a gente tem um exemplo aqui em São Paulo que eu gosto muito de trazer, que foi a privatização da Enel. Assim, o contrato ali da privatização, a licitação, tudo aconteceu de uma forma que deixou a empresa que a comprou aí, que adquiriu, muito cômoda. Então, no final do ano passado, nós ficamos aí tem gente que ficou 3 dias sem luz na Grande São Paulo e não tinha a quem acessar, não tinha como ligar na Enel, ninguém conseguia falar com nada. Eu lembro porque eu fiquei 2 dias em casa, eu tinha filho nenezinho, não conseguia esquentar uma comida. Então, assim, eu acho que privatizar é importante. Você me permite rapidíssima parte? Claro. O que aconteceu com a Enel não foi privatização, foi a concessão de um monopólio para uma empresa não do Estado brasileiro. Privatizar não é fazer isso. Privatizar é entregar ao mercado, entregar à concorrência. Havendo concorrência, as coisas ficam diferentes. Tá, mas de todo modo, a gente está discutindo aqui a transferência do poder para o privado. Pode ser colocado dessa forma. Então, o Estado precisa continuar fiscalizando isso. E quando aconteceu esse apagão aqui em São Paulo, a gente viu que o Estado não tinha fiscalização nenhuma. Que tinham, assim, 4 funcionários para fiscalizar a cidade inteira. E é isso que a gente precisa impedir. Eu acho, sim, que tem que conceder a iniciativa privada, porque eles têm uma estrutura melhor para fazer a organização e a administração dessas empresas, mas o Estado precisa funcionar como um fiscal para que elas prestem um serviço adequadamente. Em especial quando a gente está falando de serviço essencial, que é constitucionalmente garantido pelo Estado. Vamos só lembrar que quando foi feita a privatização, a concessão para a Enel, já vinha quebrado o serviço de concessão de energia elétrica aqui no país. Mas piorou e aumentou a fatura, né? Não piorou. Piorou, não estava tão ruim quanto. A Enel colocou muito dinheiro e continuou ruim. Se estivesse na mão do poder público, estava pior ainda. Essa que é a verdade. Mas estava na mão do poder público, só que do poder público italiano, porque a grande detentora da Enel é o Ministério de Minas de Energia da Itália. Então, quer dizer, o brasileiro ele é tão tapado que se for uma estatal brasileira, não pode. Se for uma estatal estrangeira, a gente bate palma. A Enel é uma estatal italiana. Se é uma estatal italiana, não sai do bolso do brasileiro. Se é uma estatal brasileira, sai do bolso do brasileiro. Mas então essa só para falar, nós vamos voltar para esse tema, Guilherme, nós temos que chamar um break. Tem que chamar um break, por isso estão até me cobrando aqui. São mais de 400 estatais no Brasil. É função do poder público ser empresário? É função do poder público ter empresa ou se preservar para dar serviço de saúde, segurança, justiça adequado? É essa discussão que nós vamos ter, mas primeiro nós vamos a um rápido break.